Então, vamos ter um momento de oração e depois a gente vai estar iniciando a aula com o presbítero Guilherme Saião, hoje com um tema matrimônio. Vamos orar, irmão. Querido Deus e bondoso Pai, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concedeste e mais uma noite em que podemos livremente e alegremente compartilharmos mais um tema na tua palavra. Através dela, o teu Espírito tem agido, tem nos edificado, tem nos transformado e confortado, né? Desses dias que temos vivido. E nós te bendizemos por teu amor, por tua bondade e por tua misericórdia por todos nós. Nos alegramos com o nascimento do neto, da neta, da nossa irmã Elisete. Tudo transcorreu muito bem, graças ao Senhor. E ela está feliz, e nós aqui felizes com ela, comemoramos o nascimento da pequena, da cordeirinha do Deus, de Jesus, a Maia. Que ela cresça em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Que a vida dela transpareça a alegria e a glória de Deus na vida dela, na vida da família dela e na vida de todos que venham a conhecê-la. Nós te bendizemos também pelo aniversário de casamento do nosso irmão presbítero Carlos Soares, o Carlinhos, e da querida Débora. Que o Senhor renove o amor entre eles e continue abençoando aquela família, que é uma família bendita do Senhor, seus filhos, seus netos, e tudo concorra e continue concorrendo para a alegria dos teus servos e para a glória do Senhor. Te pedimos especialmente nesse momento pelo Moreno, filho da Francis, pela saúde dele, pela plena restauração dele, já te agradecendo pelo livramento que tu promoveste na vida dele. Abençoa a tua serva, nossa querida irmã Francis, que o Senhor tenha misericórdia e graça, né? Continue derramando a sua graça diante dela, na vida dela, para a glória do teu nome. Nós te pedimos também pela vida da nossa irmã Thalita, né? Serva do Senhor e esposa do reverendo André, que irá se submeter a uma cirurgia, que o Senhor esteja à frente dos médicos, em todo o procedimento, o Senhor esteja presente e cuidando da tua serva, como o Senhor tem sempre feito conosco. Nós te agradecemos por isso também, te pedimos pela vida dela. Te pedimos pela mãe da Raquel, te pedimos pelo presbítero Guilherme Simon, pelo presbítero Manuel Sobrinho, pelas vidas preciosas desses irmãos e irmãs que precisam da tua cura, precisam da tua graça. E nós te pedimos, intercedemos por ele nesse momento. Sê conosco nessa aula, abençoa e unge o teu servo, o presbítero Guilherme Saião, para que ele venha falar não só dele, mas da parte do Senhor para os nossos corações. Sê com ele e sê conosco também, para que venhamos a entender e praticar tudo que iremos ouvir aqui, que vem da parte do Senhor. Te pedimos que seja assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Presbítero Guilherme Saião com a palavra. Amém, irmãos. Bom, boa noite. É mais uma vez um privilégio, uma alegria podermos estar juntos, compartilhando esse tema tão propício, né, atual, que é sobre o matrimônio, sempre atual, né? E vai ser uma alegria poder falar com os irmãos. Eu vou estar colocando aqui os slides que eu preparei, para a gente poder, então, em cima deles, estarmos trabalhando, então, esse tema. Então, eu só queria falar para os irmãos também que a nossa lição, ela se dividiu, o matrimônio nessa lição que eu vou dar e sobre o divórcio na lição seguinte, tá? Então, eu vou me ater ao matrimônio, tá? Não vou adentrar a seara da aula seguinte, que é o divórcio, tá bom? Vou falar mais mesmo sobre o casamento e a minha fonte foi a Confissão de Fé de Westminster, que também trata, né, e tem um capítulo todo sobre esse tema do matrimônio, e vamos estar ali bebendo um pouco do que Deus tem para nós nesta noite. E a primeira coisa que fala a nossa lição
é essa questão da monogamia, né? É interessante que é um princípio basilar da fé cristã, né? Que Deus exige do seu povo que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, né? Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo, né? E as referências que nós temos estão em 1 Coríntios 7:2 e Mateus 19, 1 a 12. Vamos estar lendo, vou pedir auxílio dos irmãos aí para a gente poder estar compartilhando os textos. E o segundo tópico fala o que era permitido no Velho Testamento é proibido no Novo Testamento. Que é a questão que nós vamos estar debatendo um pouco, né? Por que no Velho Testamento, por exemplo, podia haver casamento com 2 mulheres ou mais, e no Novo Testamento isso é proibido. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 7:2, o que fala aí? Aquele irmão que achar, por favor, nos ajude. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Muito bem claro, né? A palavra de Deus não deixa a gente com dúvida. Cada um tem o seu próprio marido, cada um tem a sua própria esposa. E agora esse texto de Mateus 19, de 1 a 12, né? É um texto em que Jesus fala, né, sobre o divórcio e sobre o casamento. Então, vamos estar acompanhando. Aquele irmão que achar aí pode nos auxiliar, por favor. Posso ler? Pode ler. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Nós vamos estar vendo agora, irmãos, os slides de 3 a 6 aqui. Eu vou pedir para os irmãos estarem me ajudando na leitura, né, que vai falar um pouquinho sobre essa monogamia, né? Por que Deus instituiu e tal, e é bem interessante a gente estar lendo. Tá bom? Então, o Will acabou de ler, eu vou pedir para a nossa irmã Neila, depois o Ranil, depois o Will. Vamos ler cada um slide, tá bom? Vai lá. Monogamia. Deus instituiu, no ato da criação, a relação social, emocional, sexual e interativa entre os 2 primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, o casal ancestral pelo qual a humanidade iniciou-se. Deus, ao estabelecer a unidade essencial e integradora homem e mulher,
quis que todos os seres humanos fossem gerados num lar firmado no amor recíproco, na colaboração mútua, na compreensão, apreensão, tolerância e aceitação dos desiguais, sexual, sentimental, cultural, biofísica e psicologicamente. Amém. Então, Deus instituiu, no ato da criação, essa relação social, emocional, sexual, interativa entre os dois primeiros seres humanos, né? E assim foi da vontade de Deus que houvesse, né, entre o homem e a mulher, como diz aí o texto, esse amor recíproco, né, colaboração mútua, na compreensão, apreensão, tolerância, aceitação dos desiguais sexuais, óbvio, né, sentimental, cultural, biofísico e psicologicamente. 2, vamos lá. Guilherme, antes de falar disso, eu queria lembrar você, acho que não aparece para você na tela, mas a Rosângela, a Elisete e a Fátima também estão conosco, e a Ana, tá? Opa, então você vai escalando o povo aí para mim, pode ser? Tá bom. Faz esse favor aí, porque eu não vejo, eu vejo só vocês 4 aqui. Eu tô vendo, eu sei bom que que tem mais gente. no começo. Obrigado, meu irmão, valeu. Então vamos nessa. O fato de a mulher ser parte do corpo do homem e partícipe da mesma natureza e das mesmas virtudes fundamentais levou a Escritura a ordenar ao descendente, ordenação divina, a deixar a unidade paterno-maternal para unir-se à sua esposa. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. À semelhança de seus pais. O que está implícito na ordenança do Criador é que para o homem, e especificamente para ele, seria criada uma mulher. Amém. Próximo. Will falou. A atração pelos mutuamente eleitos e o consequente casamento faz parte do processo natural de seleção estabelecido pelo Criador, sem, no entanto, anular a intervenção divina direta. A união entre nubentes, servos de Cristo, é obra do Pai eterno. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Amém. Amém. Então, como vimos, né, a monogamia está presente no casamento, né, na ordenança do Senhor de Deus para o homem, compreendendo tudo isso que nós demos, né? Que Deus é quem instituiu para que o homem e a mulher pudessem viver dessa forma abençoadora, com compreensão, com apreensão, com tolerância, com aceitação, sendo partícipe da mesma natureza, das mesmas virtudes fundamentais. E por isso que Deus ordenou que o homem deixasse o pai e a mãe e se unisse à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já vi muitas pregações aqui a respeito desse deixar o homem pai e mãe, né, e unir-se à sua mulher. E muitas vezes quem casa quer casa longe da casa que casa, né? O que os seus irmãos acham? Então, hoje em dia, com essa dificuldade de se comprar as coisas, geralmente vai ficando no terreno da família, puxadinho para um, puxadinho para outro, puxadinho para outro, né? E muitos, assim, pregadores falam que é compreensível, né? Mas não seria o ideal. O ideal seria que você saísse realmente, deixasse pai e mãe, e ficasse longe para não ter problema. Vamos falar um pouquinho, vamos interagir um pouquinho. O que os irmãos acham? Guilherme, eu ia falar, não diretamente desse texto, deixa o homem pai e mãe, mas um texto correlato fala sobre o homem deixa a casa do seu pai, né, sai da casa da tua parentela. É a mesma coisa, é uma outra versão. Mas, pasme, eu vi mesmo, né? Não foi aqui, tá, irmão? Foi em outro estado, em outro lugar, e a pessoa nem está mais entre nós, uma delas, mas alguém aconselhando alguém a não se separar, não se divorciar da sua esposa, porque esse texto não significava, olha só o que a pessoa fez, não significava abandonar a família. Deixe você pai e mãe. Ele entendeu, né, que ele sai da casa da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou ter que morar.
Ele entendeu isso que era um alvará para se divorciar. Né? Forçou bastante mas veja bem, não foi foi por ignorância mesmo. Né? Assim, você conhece também um texto, e você já comentou sobre isso de Osés, né? Um texto de Osés, saiu no Fantástico, inclusive, né? Do cara, ele não leu corretamente o texto e usou o texto para adulterar. Né? Eu estou falando disso aí porque, assim, não é que você está falando é importante, porque da importância da fiel interpretação da palavra de Deus, né? Porque o que para a gente é muito claro, porque não tem como, se você é cristão, se você crê na Bíblia como única regra de fé e prática, em relação à monogamia, em relação ao casamento, não tem brecha para discussão. Em relação, e Jesus chegou a ser específico sobre isso, porque queriam pegar ele lá na frente da questão do divórcio. Ele foi específico, só em 2 situações o divórcio é admitido, não porque o divórcio tem alvará para divorciar toda vez que fizer isso. Não é isso, não. Ele permite, por causa da dureza do coração da gente. Porque o plano de Deus é que não separe mesmo. Esse é o plano de Deus. Né? Ele fez Adão e Eva não para se separar. E se ele quisesse que o casamento não fosse monogâmico, ele fosse, por exemplo, vou até ajudar a Adão a procriar mais. Então, Adão, Eva, Ângela, aí criava mais umas 10 mulheres que era mais rápido. Né? Deus não fez isso. Adão e Eva. Né? E ele não na Bíblia inteira, né? Assim, assim, eu fico até triste, né, em chover no molhado numa situação tão clara, não é? Não há brecha para um outro pensamento que não seja a monogamia no casamento, que não seja a junção, um casamento para ser considerado casamento, ser a união entre um homem e uma mulher, não há brecha. Né? Você pode inventar o que você quiser, toda forma de amor vale a pena, é com você. Né? Mas na Bíblia não está dizendo isso, não. Vamos ver mais na frente, isso aí. Mas em relação a isso aqui, em relação a isso aqui, principalmente, foi usado como termo para um alvará para o divórcio. Né? Do mesmo jeito que o texto de Osés foi usado, né? Ou foi interpretado para um adultério, né? Ou adulterar. Né? Você lembrava essa passagem, né, Guilherme? Eu não lembrava mais, não lembro onde é que está mais essa passagem. É um texto de Osés que o camarada lendo fala, vai, pega a amiga da sua, a esposa do seu amigo, adúltera e faz isso com ela. Não, adúltera não. Aí o cara falou, e adultera com ela. Aí ele foi lá, a Bíblia fala que eu tenho que, né, pegar a sua mulher. E o cara, mesmo, a Bíblia está falando, então, toma, a mulher tua. E o cara crau na mulher do outro. Quer dizer, aí saiu no Fantástico, se não me engano, foi alvo de gozação, né? E aí esquece os 10 mandamentos, não adulterarás, esquece também, porque está dizendo que adultera, então vamos adulterar. Mas eu falei demais, terminei falando pra caramba. Mas vamos lá. É assim. Guilherme, a Rosângela levantou a mão. Opa, vamos lá, Rosângela. Rosângela, você precisa se desmutar. Você precisa ligar. Agora sim. Vamos ouvir. A paz. Eu queria fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho, não é o meu caso, porque eu até sou viúva, né? Mas eu tenho casos na minha família e eu fico preocupada, porque agora se instituiu essa questão de a união estável. A união estável é considerada perante Deus como um casamento ou não? A união estável, nós vamos estar trabalhando com ela um pouquinho mais na frente. Se a irmã puder esperar um pouquinho, a gente vai entrar nesse tema. Bem, pode ser? Eu estou assistindo a aula. Tudo bem. Pergunta de $1 milhão, não é? É quase a pergunta de $1 milhão essa, hein? Guilherme, vamos lá. Guilherme, olha só, a gente já está aqui pagando o preço da conta gratuita. Só tem 9 minutos para terminar esse período. Você prefere que a gente feche e entre de novo? Vamos ler esse texto aqui. Perfeito. Aí depois, esses dois
vai falar sobre a proibição da poligamia no Novo Testamento. Por que Tá, no mas Velho aí como é que Testamento... vai fazer, irmão? Vai cair? Como é que é? A senhora vai entrar de novo no Vai mesmo entrar link, de novo no mesmo link quando terminar. Ah, bom? tá Tá bom. bom? Tá bom, tá bom. Mas vamos lá. Quem que é o próximo aí, Ranilton? É Elisete. Tá. Paulo estabeleceu a analogia estreitíssima entre a união Cristo-Igreja e esposo-esposa. Efésios 5, 22 a 33. Esse texto está na nossa lição. Vamos dar uma lida. Vamos abrir lá Efésios. Faz parte do nosso... Efésios 2, de 22 a 23, são os deveres do marido e da mulher. Efésios 5. Efésios 5, 22 a 33. 33. Nilton, vai lá, escala um aí para ler, rapidão. Fátima, está com ela ou não? Não, eu não peguei. Eu já abri, 5, posso 22, ler? então, pode, quem abriu, lê. Vai. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Obrigado, irmão. Continuando a leitura. Então, Paulo estabeleceu a analogia estreitíssima entre a união Cristo-Igreja e esposo e esposa, conforme acabamos de ler. Continuando aqui que estava lendo. Assim, pois, como Cristo não tem mais de uma igreja, o marido não pode ter mais de uma mulher. Do mesmo modo como Cristo não trai sua esposa, a igreja, esta não pode ser infiel ao seu esposo, Jesus Cristo. Os laços que unem o Salvador ao povo salvo, sua eclesia, são indissolúveis, igualmente os vínculos matrimoniais, quando gerados por Deus, são indestrutíveis. Amém. 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 Então é isso, irmãos. Olha só que profundidade, né? Paulo aqui faz, então, falando sobre a relação do homem e da mulher como a relação de Cristo e a igreja, né? Então, do mesmo modo como Cristo não trai a sua esposa, a igreja, essa não pode ser infiel ao seu esposo, Jesus Cristo. Então, nós, Igreja do Senhor Jesus, temos que ser fiéis, assim como somos fiéis a Jesus, nós, maridos, temos que ser fiéis às nossas esposas e às nossas esposas a nós. Os laços que unem o Salvador ao seu povo são indissolúveis. Então, como o Renilton falou, né? São indissolúveis. Igualmente, os vínculos matrimoniais, quando gerados por Deus, são indestrutíveis. O Renilton deu essa pincelada, apenas duas hipóteses para a dissolução do matrimônio, que é a infidelidade, né, e o abandono. Tá bom? Isso vai ser tratado lá quando nós falarmos na próxima aula sobre divórcio, tá bom? Então, passando para o próximo slide, vamos lá. Proibição da poligamia no Novo Testamento. Permitia-se no Velho Testamento a poliginia, priorizando o homem, permitindo-lhe viver com duas ou mais mulheres, o que acontecia com a anuência da esposa por submissão irrestrita e por aculturação sedimentada.
Na dispensação da graça, a poligamia, poliginia e poliandria não mais se permitem dentro da Igreja de Cristo. Antes, se alguém me pergunta, eu não sei se são termos sinônimos, eu esqueci de olhar isso aí. Se alguém puder, durante a aula, dar uma olhadinha. Poligamia, poliginia e poliandria, se são tudo a mesma palavra ou se são composições diferentes. Uma mulher com, eu sei que uma mulher com 2 homens, um homem com 2 mulheres. Eu sei que poliandria é o oposto do poligamia, né? No caso, é a mulher com vários então maridos. Mulher com vários homens, entendi. Isso. Então é isso aí. Então isso não foi mais permitido nem para o lado, né, masculino nem para o lado da mulher, certo? Eu coloquei aqui tipos de casamento para a gente estar entendendo um pouquinho quais são os regimes existentes hoje nas nossas leis, né? Então, separei aqui os 4 que tem no nosso Código Civil, que é o comunhão parcial de bens, é um dos regimes de casamento. Comunhão parcial de bens é aquele regime, digamos assim, geral, né? Se você não optou por nenhum dos outros, ele é o que está valendo para o seu casamento. Ele se comunicam os bens, se esse casamento vier a se desfazer, os bens que foram adquiridos durante o casamento, certo? Está lá no artigo 1658 ao 1666. Existe também o regime de casamento, a comunhão universal de bens, né? Ou seja, todos os bens que foram adquiridos do casamento e aqueles que vieram de heranças, né, de outras formas de doações, eles se comunicam, no caso, por exemplo, de um divórcio, né? Todos esses bens são partilhados, então, pelo homem e pela mulher, quando o casamento termina. E temos também o regime da separação total de bens, ou a separação de bens. Por exemplo, vão se casar, os 2 têm bastante posse, olha, eu não quero dividir nada, então eu vou casar e vou declarar os meus bens, e a gente se separando, esses bens vão continuar meus, né? E a lei tem alguns regimes, que é a separação total, por exemplo, a pessoa que vai casar acima dos 70 anos, ele tem que casar obrigatoriamente com a separação total de bens. Separação de bens. E o por último é esse, que não é quase usado aqui no Brasil, que é a participação final nos aquestos, né? Ou seja, geralmente é para grandes empresários, tal, pessoas que têm bastante posse, que vão casar, né? Então eles entram para o casamento, já separam os bens, para que, se houver uma separação, esses bens, cada um, voltem a ser deles sozinhos novamente. E eles só vão separar por aqueles bens que foram adquiridos ali na união dos 2, né? Então, no caso de grandes empresários, quer dizer, cada um deles tem as suas empresas, casam, mas ficam totalmente separados desses bens, mas quando aqueles bens que eles adquirem na união, na constância do casamento, esses bens, então, são separados no caso de separação. Então, só para dar uma pinceladinha aqui sobre os tipos de casamento, e a nossa irmãzinha fez a pergunta da união estável, eu coloquei ela aqui embaixo, né? Que vinha a ser a união estável. Então, a Constituição do Brasil, ela trouxe essa figura, né, da união estável, que seria aquela união entre um homem e uma mulher que não são casados, que vivem juntos há bastante tempo, né? Então, a Constituição trouxe a união estável como se fosse que fosse amparada, né? Para que a união estável fosse amparada pela lei. E é como se casado fosse, digamos assim, né? Se no caso de separação, os bens são rachados, cada um são divididos, né, ao meio, e no caso, por exemplo, de morte, a mesma coisa, né? As partes têm lá a divisão e os seus direitos, né? E agora, se é permitido na igreja ou não, é o nosso próximo slide, né? Então, vou pedir para alguém estar lendo aí para a gente. Que vai falar também um pouquinho lá na frente sobre a questão também homossexual, né? Então, a união estável entre 2 pessoas do mesmo sexo é permitida, não é permitida? O que a Escritura fala sobre isso, né? Então, vamos lá. Hoje, a palavra, eu vou ler.
A hoje propalada união civil estável entre pessoas do mesmo sexo para as Escrituras Sagradas, tanto no Velho como no Novo Testamento, é aberração, além de ser profanação do casamento como instituição divina, conforme Levítico 18, 19, Romanos 1, 25 a 27. O ministro que celebrar tal união praticará, segundo as normas escriturísticas do matrimônio, uma... Ficou uma... engoliu aí. Ficou ruim para ler. Uma ação anti-igreja e anticrística. Quer dizer, o ministro, o pastor que celebrar uma união. Ainda bem que não passou para mim, que eu não ia nem saber. Anti-igreja. Seria uma ação anti-igreja e anticrística, quer dizer, anticristo e anti-igreja. Aqui está falando sobre a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, para as Escrituras Sagradas, tanto no Velho como no Novo Testamento, não existe, é uma aberração, é uma profanação do casamento. E esse texto de Levíticos, se alguém puder abrir para a gente, 18, 19 e seguintes, e o texto lá de Romanos 1, de 25 a 27, vão falar bem isso, que para Deus é abominação. Guilherme, enquanto alguém está abrindo para ler, seria bom realmente ler essas passagens, para a irmã Rosângela, porque eu acho que a pergunta dela está ligada ao que é que a igreja entende se a união civil estável entre pessoas do sexo oposto ela é válida, entre um homem e mulher, né? Um homem e mulher, se ela é válida para a igreja, né? Eu não sei se você vai falar sobre isso. Pode. Eu vou comentar. Isso. Normalmente, né, a igreja, principalmente a presbiteriana, ela acompanha, né, a legislação local vigente, né, dentro dos parâmetros bíblicos. Né? Se a legislação local vigente aceita todo tipo de união, é outra história. Né? É aceitável, sim, mas como há eu vou dizer, me corrija se eu estiver errado, uma tradição em relação ao casamento, porque a questão legal, civil, né, em relação ao casamento, ela está bem clara, né, em relação à legislação. Né? Então, a união civil estável, ela tem o peso e a validade de um casamento. Né? É a mesma coisa. Né? Para a igreja, se estabelece uma tradição, assim, eu já vi, né, várias cerimônias, não renovar os votos, não, de sacramentar uma união que já está consolidada, normalmente os casais mais maduros, né, e já foi consolidada, ela vem e celebra, né, aquele casamento, entre aspas, ratificando aquela união civil estável. Veja bem, não é, para mim, né, não é uma obrigatoriedade, mas é um ato simbólico, né, para que aquele casal, à luz da palavra de Deus e diante da igreja, ratifique a questão bíblica, né, na sua união. Né? Então, assim, para a Rosângela, aceita, né? Mas sempre há um complemento, né? Um complemento dessa união estável, ratificando em forma de casamento. Né? Era isso que eu falava. A lei facilita, né? Segundo o nosso Código Civil, a Constituição fala que a união estável, que o Estado iria facilitar, né, essa conversão de união estável em casamento. Casamento, exatamente. Não sei se ficou claro, Rosângela, para você. O que eu estava perguntando é assim, a pessoa escolhe fazer a união estável em detrimento do casamento. É isso que eu estou perguntando. E aí isso tem validade para a igreja? Civil eu sei que tem, mas eu estou falando perante as leis de Deus. Para a igreja não, meu irmão. Para a igreja o que vale é o casamento. É a instituição que Deus instituiu. A união estável, por exemplo, na nossa igreja, se a pessoa estiver em união estável, né, ela, no nosso ponto de vista, estará em pecado, né? Porque ela não é casada, né, está vivendo como se casado fosse, e ela precisa se acertar diante das leis do país, casando,
para então poder, por exemplo, fazer parte do corpo de Cristo. Era Na isso que igreja, eu estava isso. perguntando, Na igreja entendeu? presbiteriana, a gente não aceita como membro, não pode aceitar como membro uma pessoa que está em união civil estável, mesmo que seja, né, um homem, entre um homem e uma mulher. Mesmo que os dois sejam solteiros, né? Mesmo que os dois sejam solteiros. Tem que se trabalhar para que esse casal se case, né? Aí, após o casamento, sim, a gente recebe como membros da igreja. Isso na igreja presbiteriana, né? As outras aí fora eu não sei como é que funciona, né? Mas para nós presbiterianos, assim, o casamento é o vínculo sagrado, né? Em que Deus une o homem e a mulher, inclusive perante as leis do nosso país. Então, a nossa Constituição fala que nós, membros casados, temos que estar casados, né? Se estivermos fora do casamento, estaremos em uma forma que a igreja não aceita. Então, trabalha-se junto com esse casal. Falar isso. Trabalha-se junto com esses casais para que se casem, então oficializar a questão, né, da membresia junto à igreja. Certo? É bom isso, é bom que se fale, porque as pessoas estão começando a entender que é a mesma coisa, que tanto faz, entendeu? E não é. Existe, né, aquele velho jargão, juntado com fé, casado é. Né? Mais ou menos muito por aí. Lá no norte, muito se acontecia isso. Porque as pessoas, às vezes, moravam longe dos cartórios, né? No Brasil é uma dimensão continental, então, para se casar era uma dificuldade muito grande. Então, a gente via muito lá atrás, né, antigamente, né, as pessoas se juntavam e ali recebiam a bênção só do padre, ou só de um pastor não, geralmente só de um padre, e ali eles constituíam família e viviam como se casado fosse. Aí, com a chegada de um cartório perto, muitas vezes, depois, eles se casavam já com seus 90, com seus 70 anos. Né? Isso eu vi muito lá na minha região. Amém? E hoje também, né, irmão, tem a questão financeira. Eu acho que fazer a união estável termina ficando mais em conta, entendeu? Então, as pessoas terminam achando que é a mesma coisa e escolhem a união estável. Porque porque a lei civil facilitou, né, e facilita no sentido da pessoa ter, digamos assim, os mesmos direitos praticamente. Né? Então, tem pessoas que, não, vamos experimentar primeiro, né, vamos sentir se a gente tem aquela liga, aí depois a gente casa, né, e começa a viver dessa forma. O ruim disso é que vem os filhos, daqui a pouco enjoam um da cara do outro, né, e aí fica, apesar de eles terem os direitos garantidos, a mãe, por exemplo, tem direito a alimentos, etc. e tal, né, mas o ideal mesmo é que se case e faça a coisa direitinho, né? Vamos lá, continuando o nosso... Então, aqui falando ainda sobre a questão homossexual. Próximo para ler. Leila, pode ler. A constatação da existência do homossexualismo não nos deve induzir à legalização de união promíscua e à sacralização de casamento entre homossexuais. Que a sociedade mundana faça isso, pois é liberal e alienada de Deus, tolera-se, mas não se há de tolerar na Igreja de Cristo tal procedimento é desautorizado pelas Escrituras. A comunidade cristã não deve permitir que seus pastores ministrem cerimônias concupiscentes em nome de Deus. A Igreja e o mundo são separados e antagônicos entre si. Amém. Então, acho que está bem claro aí, né, irmãos? União entre homens e entre mulheres do mesmo sexo, né? Não tem como. Guilherme, o texto de Levítico de Romanos era sobre isso. Vamos lá. Se você quiser, a Fátima está com ele aberto. Pode ler para a gente, Fátima, rapidão, vamos lá. Levíticos 18, 19. Não chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. E Romanos 1, 25 a 27, né? Vamos lá. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a servidão
a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém. Por causa disso, se entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém. Esse texto de Levítico aí não está bem certo, não. Depois a gente procura direitinho. Bom, o próximo slide, agora nós vamos falar sobre os objetivos originais do matrimônio. Quais são os objetivos, né, do casamento? E vamos ler alguns textos aqui que falam sobre essa questão, né, do matrimônio. Porque qual os objetivos originais do matrimônio? Vou estar lendo isso. Fala assim: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, que está lá em Gênesis 2:18. Quem puder achar aí para a gente, puder nos auxiliar. Não vamos precisar do auxílio da Bíblia, tá, irmão? Então, quem tiver aí com a Bíblia na mão, nos auxilia, que eu não copiei nenhum texto assim, não coloquei em slide, senão vai ficar muito grande. Então, o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e mulher, está lá em Gênesis 2:18, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O outro é Malaquias 2:15. Eu tenho aqui já a nossa confissão de fé, já traz os textos para a gente que nos auxilia muito. Então fala lá. Malaquias 2:15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aí está falando do auxílio mútuo entre marido e mulher. O tópico 2 fala da propagação da raça humana, uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa. Então, nós, homens... E 1 Coríntios 7:2-9, vai falar sobre a impureza, né? Porque o casamento foi criado para que não haja impureza no meio do povo de Deus. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Isso, o versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viverem abrasados. Então, o casamento foi, né, um dos objetivos dele, para que o homem não caia na impureza. Né? E a síntese, né, desse que nós lemos está aqui: a cooperação natural dos cônjuges, a propagação e perpetuação da espécie e a descendência legítima, ou seja, filhos através de um casamento abençoado, um casamento debaixo da bênção do nosso Deus. Aí esses slides vêm falando um pouquinho sobre cada um desses itens, né? O que seria a cooperação mútua do casal? Eu vou pedir para alguém estar lendo para a gente. Elisete, se ela puder. E se não for acordar a Maia, né? O casamento, segundo a vontade de Deus, é uma união interativa consubstancial, um entrelaçamento de emoções, sentimentos, paixões, objetivos e ideais entre o homem e uma mulher. Não se trata, pois, como se pensa e se age modernamente, de ser o casamento apenas um contrato de convivência entre pessoas do mesmo sexo, ou até de sexos diferentes. Deus, pelo enlace matrimonial, realiza uma união permanente, mantendo o amor no coração de ambos. A palavra de Deus não admite coabitação, senão entre o homem e uma mulher.
Isso. O próximo, continua aí, Márcio. Vai falando sobre a mesma coisa, tá? Sobre esse tópico ainda. Vamos lá. O marido se completa na esposa, a esposa completa-se no marido, na mais perfeita e extraordinária interação, exatamente como acontece com Cristo e sua igreja. Efésios 5, 22 a 33. Nós já lemos esse texto. Estamos falando, entendam-nos no casamento de servos eleitos de Jesus Cristo, não de acasalamentos quaisquer movidos por impulsos eróticos e interesses argentários. O sexo é importante na união conjugal, como componente natural do prazer e meio de reprodução, mas o que sustenta o casamento, gera e preserva a fidelidade, é o companheirismo, a solidariedade recíproca, a cooperação mútua em todas as áreas da vida e em todos os transes da existência. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. Amém. Então, falando sobre a cooperação mútua do casal, acho que ficou bem explicadinho isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, mas o casamento foi criado para isso, né? Para que o casal, né, tenha essa união permanente de amor, de cooperação entre ambos, e que Deus seja glorificado, né? E alguém não como... quiser falar alguma coisa, fale agora, o cara se para sempre. Casamento é isso. Isso aí. É interessante. Estamos falando de casamentos de servos eleitos de Jesus Cristo, não de acasalamentos quaisquer movidos por impulsos eróticos e interesses argentários, né? Que é o que a gente mais vê nesse mundo de hoje em dia. O casamento de santos eleitos tem esse propósito, né? do companheirismo mútuo. Né? E aqui vai falar um pouquinho sobre a propagação e a perpetuação. Vamos ver o que fala esse texto aí. Próxima para ler, Rangel. Pode ler, Fátima, se tiver lendo, não sei se ela está aí. Estou. O casamento conforme a sacra revelação visa a criação, a conservação, a estruturação e a perpetuação da família, base do casal. Leito dos filhos, ninho dos cônjuges. O lar sadio e bem construído gera lares sadios. Lares sadios formam uma sociedade sadia. As raízes do clã, quando profundas, sustentam inabalável e incorruptível a árvore genealógica da posteridade por muitas gerações. A honra e o respeito das descendentes aos ancestrais prolongam a unidade tribal, preservando-lhe o sedentarismo e a sucessão familiar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É isso? Não sei, porque está cortado. Dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o finalzinho. Senhor teu Deus te dá. Amém. Isso. Então, a importância, né, da família. Um lar sadio e bem construído gera lares o quê? Sadios. Lares sadios formam uma sociedade sadia, né? E o que mais nós vemos hoje em dia, o que nós mais vemos é o quê? É o inimigo atacando a família. Né? Uma sociedade forte, nós temos famílias fortes. Né? O inimigo sabe que ele destruindo a família, ele acaba com a sociedade, acaba com as pessoas. Né? E não é à toa que ele investe pesado na destruição de lares. Né? Eu tiro isso, por exemplo, na aldeia lá onde meu pai trabalhou, no Mato Grosso do Sul. O índio começou a pegar a cultura do branco. Né? Então, ele junta com a mulher ali, tem 2, 3 filhos, pula para outra, deixa aquela família passando fome, a mulher com os filhos pequenos, junta com outra novinha lá, tem mais 2, 3 filhos, daqui a pouco está a mulher lá cheia de filhos e já pulou para um terceiro ajuntamento. Né? E fica aquela sociedade, as crianças nascendo sem pai, uma sociedade totalmente desestruturada, filhos passando fome, né? Mulheres tendo que se prostituir para sustentar os seus filhos,
E com isso, o nosso arqui-inimigo, né, vai ficando feliz porque está destruindo a família. Então, o objetivo do casamento é a perpetuação e a propagação da família. E o próximo slide aqui vai falar sobre a dissolução. Quando há dissolução da família, o que acontece? Vamos lá, próximo para ler. Will. Vai, Will. A dissolução da família produz o caos social, a degradação moral das pessoas, a degeneração da unidade pátria, a corrupção dos lares, passam apenas a ser residências. A promiscuidade moral e o ecletismo místico, religiosidade polilátrica, sem qualquer santificação das pessoas. Sem lares verdadeiramente cristãos, a igreja não se unifica. E uma igreja desunida não edifica as pessoas e os núcleos familiares. A família, pois, é a base social e espiritual da igreja, mas ambas se beneficiam mutuamente, multiplicando e preservando ao mesmo tempo uma e outra. As duas crescem juntas ou juntas se debilitam. Então é isso, a dissolução da família é o caos social. E é isso que o nosso inimigo quer, que é o caos, a degradação moral das pessoas, a degeneração da unidade pátria e a corrupção dos lares, né? É o que nós mais vemos hoje em dia ao nosso redor, né? São famílias totalmente degradadas, totalmente longe de Deus, lares que as pessoas vivem como inimigos dentro da sua própria casa, né? E Deus criou o casamento para o fortalecimento das famílias, né? Porque Ele sabe que a família, né, quando está unida, quando está com Ele, quando está servindo a Ele, né, vai ser a base de uma sociedade forte, de uma sociedade onde todos vão colher os frutos, né, de uma família edificada. Aqui fala um pouquinho sobre a descendência legítima. Fala que Deus tem na terra os seus filhos e deles cuida zelosamente, mantendo-os unidos a si, né, a pessoa do primogênito da nova criação, do unigênito do Pai, Jesus Cristo. Tá bem? Que os pais, aqui eu não consigo ver o lado direito, também que os pais os tenham agregados ao sólido familiar, conchegados aos seus genitores, sob a proteção deles, até que tenham condições viabilizadas pelos pais de ter a sua independência e autodeterminação. E finalizando sobre a família. Deus, o instituto da família, não nos criou para a irresponsabilidade. Sua vontade é que geremos nossos filhos legitimamente em união conjugal monogâmica, que tenhamos nossas famílias, que criemos, planejamos e eduquemos nossos filhos para serem cidadãos dos céus e da terra. É muito triste ver tantos filhos abandonados sem as bênçãos estruturadoras da paternidade e da maternidade. O caráter do filho forma-se e se consolida no crisol do lar, monogâmico e harmônico. Então, nós acabamos de ver sobre os objetivos originais do matrimônio, né? Sobre a cooperação natural, propagação e perpetuação da espécie e a descendência legítima. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre casamento misto, né? O que Deus quis falar com os casamentos mistos, né? O que é um casamento misto? Eu queria assim abrir para que vocês pudessem falar um pouquinho, né? Eu sei que nosso tempo está avançado, nós começamos meio tarde hoje, mas é sempre bom, né? O que vocês acham? É isso mesmo? A questão da família? Vocês também têm observado a degradação cada dia maior das famílias? É notória, né, Pedro? A ação do inimigo das nossas almas, a ação da humanidade na contramão do que Deus determinou, né? Assim, não é por acaso, né, que a gente sabe que
Em João 5, 29, está dizendo aqui, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro já arde no maligno. E a ação do maligno a gente vê claramente, né, com os dardos inflamados sobre a família, né, sobre nós, né, sobre os filhos, filhas, né, nascendo. Então, assim, é muito importante, né, que nós tenhamos o embasamento correto, que é o que Deus nos dá, né, e mais do que isso, né, e essa é uma responsabilidade, né, sinceramente, que eu não sou digno de ter, mas Deus me chama, me convoca e convoca a todos que casaram, né, ou que vão casar, ou que pretendem casar, ou que não casaram, para serem modelo, para serem padrão. Né? Eu, por mim mesmo, não, né? Não sou modelo nem padrão de nada, mas sou convocado para ser. Né? Jesus Cristo nos convoca para isso, ele não nos chama para a gente ficar no ostracismo, ou no comodismo, ou no jeito que a gente vai, vida me levar, deixa vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, não. Jesus dá um padrão, ele dá um norte, e nós temos que perseguir esse norte, perseverar nesse norte e ser padrão, para que nossos filhos e filhas, para as pessoas da igreja olharem para a gente e dizer, é desse jeito que tem que seguir, é muito difícil. Se o Espírito Santo não agir na vida da gente, zero chance, né, da gente conseguir isso. Amém. Casamento misto, irmãos. Vamos lá um pouquinho. Quem pode ler para a gente? Rosângela, dá para ler, Rosângela? Ela está sem... Ela não mutou, né? Tem que apertar o microfone, Rosângela. Agora. Peraí. Foi? Foi. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Peraí, vou voltar. Casamento misto. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem... O quê? Os piedosos. não dá para ver aqui. Os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas? Isso. Já vou fazer uma pergunta. Vamos embora. Pois é. Olha, eu sou fruto de um casamento entre um cristão e eu era ímpia. E hoje eu sou cristã. Amém. Glória a Deus. Às vezes Deus tem misericórdia, viu? Mas... Graças a Deus por isso. Não é sempre que acontece, é lógico, né? E também eu creio que, no caso meu esposo, ele pagou um preço muito alto por isso. Entendeu? Isso. Porque ele sofria, né? Por eu não professar naquela época a mesma fé que ele. Então, nós tínhamos assim direcionamentos diferentes, entendeu? Então, por exemplo, domingo, né? Aí ele queria ir para a escola dominical e eu queria ir para a praia. Uma coisa simples, não é isso? Mas que já causava um sofrimento no cristão, que ele era o cristão, entendeu? Então, eu acho que quando as pessoas, às vezes, ela vai escolher, elas se apaixonam, elas, por um ímpio, que eu quero dizer, elas têm a primeira ideia é de que aquele ímpio vai ser convertido. E até pode ser, como eu fui, mas tem um processo, entendeu? E durante esse processo, a pessoa que é cristã vai pagar um preço muito alto. Entendeu? É isso aí. Mas também, eu não sei se era um propósito, né, de Deus, que a minha vida fosse alcançada através dele, ou que outros sejam. O que vocês acham disso? Não sei. Né? Por exemplo, um cristão ou uma cristã casa com um ímpio, talvez porque seja um propósito para que Deus o alcance?
é um risco que se corre, né, meu irmão? Eu já vi casos na minha infância, por exemplo, de um rapaz que veio para a igreja porque se apaixonou por uma menina, e ali ele se batizou porque queria, o interesse dele era a moça. Ela falou, a sua casa, se alguém, só se for da minha igreja, só se você se batizar, e ele seguiu os rituais, se batizou, casou com a moça, e depois largou a igreja de mão. E aí, lá na frente, eu sei que ela acabou se separando dele, porque ele se tornou uma pessoa muito ciumenta e não queria deixá-la ir para a igreja mais, com medo de perder, achando que ela ia estar traindo ele na igreja. Mas, assim, são riscos que corremos. Eu estava falando que a minha mãe era filha de pastor, então começou a namorar meu pai. Ele era um católico muito, daqueles bem católicos mesmo. Ia na missa, tinha feito o grau de coroinha, aquela coisa toda. Era sacristão, se não me engano. Ele abria o texto bíblico, lia lá junto com o padre. E o meu pai fez uma amizade muito grande com esse meu avô, né? É um avô emprestado, não é meu avô realmente de sangue, mas foi o que criou minha mãe e era pastor presbiteriano. E meu pai, então, começou a ser evangelizado já ali por aquele homem, né? Eles sentavam, conversavam horas. E quando meu pai, então, pediu minha mãe em casamento, ela perguntou para o meu avô, e aí, vô, né? O pai, né? Ele falou, olha, pode casar, pode ficar tranquilo, que ele vai ser crente muito mais fervoroso do que você. E assim minha mãe fez, e realmente aconteceu, né? Meu pai se converteu lá na frente e foi ser missionário, né? E deu a sua vida em prol da mulher. Ele é vivo ainda, né? Mas está aposentado e mora junto com a minha irmã mais nova hoje. Mas, assim, é um risco que se corre, mas não é aconselhável. A palavra de Deus fala para a gente não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Claro que Deus tem misericórdia, às vezes, quando a gente acaba fazendo assim, mas sempre nessa confiança. De repente, o esposo da irmã tinha essa confiança de que ela tem a abertura para o evangelho e ela vai se converter, eu vou casar com essa mulher que ela vai ser bênção na minha vida. E aconteceu lá na frente. E através dele, irmão, que alcançou toda a minha família, quase. O Rubiardi, a minha irmã. Olha tudo foi aí. Através dele. Que benção. Entendeu? Mas não foi fácil, não. Foram muitos anos. Amém. Mas vamos lá. Casamento dos capazes. O que quer dizer isso? Alguém pode ler? O trinômio do casamento é companheirismo, amor, reprodução. Para a boa e perfeita realização desses três aspectos fatoriais, são necessárias as seguintes capacitações. A. Sanidade mental e equilíbrio psicológico. B. Sanidade física. C. Antecedentes familiares. Vou já completando aqui, antes que você fale, sanidade mental e equilíbrio psicológico, eu estou perseguindo ainda, tá, irmão? Minha esposa sabe que eu tenho alguns ajustes ainda para fazer, o Espírito Santo está colaborando. E ela também perseverando em oração e me ajudando bastante nisso aqui. Mas é isso aí, meus irmãos. Para o casamento acontecer, são necessários aí essas três coisas, né? Claro que você não vai casar com uma pessoa que não tenha uma sanidade mental e um equilíbrio psicológico, né, que dê para você casar, né? E isso você acaba descobrindo aonde? No namoro, né? Namoro é justamente para isso. Talvez se o cara bate bem nas bolas, se a mulher bate bem nas bolas, para depois você não chorar, né, com um casamento. Mas às vezes fica enrustido, né? Esse é o perigo, viu, irmão? Esse é o perigo. Mas assim, eu acho que ele dá assim, as dicas, vamos dizer assim, para você se acordar. Eu vou contar um caso também que aconteceu, que eu conheço, né? O pai percebeu no futuro genro, né, esse desequilíbrio meio psicológico. E chega e fala para a filha, filha, não casa, filho. Tá vendo que esse cara tem cara de maluco, né? Mas, pai, o amor tudo suporta, o amor, né? Pega Coríntios 13 e vai. O amor, o amor, o amor.
e não ouve o pai falando. E casa com o rapaz. Não, perfeito. Eu vou, né, conseguir dobrar esse lado psicológico do camarada, né? E acabou casando. O que aconteceu, né? Realmente foi ver que o cara tinha um desequilíbrio psicológico, o cara tinha uma mania de perseguição, o cara tinha uma mania, um ciúme doentio, né? E hoje estão separados, mas se ela tivesse ouvido o pai lá atrás, ela não teria tido 3 filhos, etc. e tal, né, para depois se separar. Então, casamento dos capazes, né? E aqui vale também para as pessoas que não têm, você já percebe, né? Às vezes são epiléticas, são pessoas que não têm capacidade de casamento, então fica difícil você casar com uma pessoa com desequilíbrios psicológicos. E aqui a B fala da sanidade física. O que seria isso? Né? Que nem a irmã falou, às vezes você tem uma doença enrustida, você não sabe. Só a pessoa sabe. Vamos chutar aqui, por exemplo, o cara tem AIDS. Ele sabe que ele tem, né? Mas gosta tanto da menina que não tem coragem de contar. E acaba casando sem contar. Então, isso é uma sanidade física grave, né? Que pode resultar até numa, como é que se diz, uma anulação do casamento. É isso, estou falando aqui, mas pode ser uma sífilis, pode ser, né, uma coisa mais grave, que a pessoa esconde, de repente a pessoa, sei lá, tem um defeito físico que é coberto pela roupa. Né? E ela não conta para o rapaz, olha, eu tenho aqui uma dificuldade, tenho aqui um defeito, né? Sei lá, né, que você não nota em mim porque eu uso aqui uma almofada, eu faço, né, um enxerto aqui com alguma coisa e tal. E de repente, quando você casa, você chega nas suas núpcias e, né, tem sei lá, uma surpresa desagradável. Então, isso também é causa de anulação de casamento. Né? E o terceiro fala dos antecedentes familiares, ou seja, para você cuidar, né, antes de casar, você olhar se essa pessoa, como é que ele trata os seus pais, né, se ele tem antecedentes lá de violência familiar, se ele costuma bater na mãe, se ele costuma bater no pai, entendeu? Porque isso vai redundar para você mais tarde apanhar, né? E isso tudo no namoro que você consegue desvendar para você não cair numa furada dessa. Então, casamento dos capazes. O segundo aqui vai falar que quando Deus realiza o matrimônio. E aí, Fátima? Quando Deus realiza o matrimônio, modernamente, o aspecto festivo das núpcias e a satisfação social prevalecem sobre o conteúdo moral e espiritual do casamento religioso. Não é a festa suntuosa e bonita que realiza e qualifica o enlace matrimonial, mas a ação divina, realizada pelo ministério autorizado do rebanho de Cristo. Em princípio, Deus ajunta por instrumentalidade de sua igreja, está escrito aqui, às vezes cortou aí da irmã, né? Mas é isso, nós estamos falando agora, só esqueci de pontuar, né? Aqui embaixo é o casamento dos capazes, acabamos de falar. Agora vem o segundo tópico, é o casamento somente no Senhor, é isso que nós estamos vendo agora, tá? Em se tratando de servos de Deus. Então, quando Deus realiza o matrimônio, né? Então é isso, não é a questão festiva das núpcias, a satisfação social que prevalece sobre o conteúdo moral e espiritual do casamento religioso. Não é a festa a coisa mais importante, né? Mas é a ação divina realizada pelo ministério autorizado do rebanho de Cristo, né? Que é o casamento feito através de um pastor, né? De uma pessoa que é o ministro, né? Próprio para isso. Em princípio, Deus ajuda por instrumentalidade de sua igreja. Aí, continuando, vai lá. O tópico 2 aqui do próximo slide. Agora. As bodas requintadas são justificáveis se, acima delas, o casal tomar conhecimento do conteúdo religioso da sacralidade da união conjugal, sabendo que o casamento é instituição divina e somente o instituidor pode realizá-lo perfeita e santamente. Dessa maneira, e sendo uma aliança sob o Criador, o casamento reveste-se de
indissolubilidade e no sentido religioso de compromisso com Deus, em primeiro lugar. Somente, secundariamente, os nubentes comprometem-se mutuamente numa aliança bilateral. Isso significa casar-se no Senhor. Então é isso. Casar-se no Senhor é você buscar a bênção de Deus, né, no seu casamento, e revestindo-se de indissolubilidade, o compromisso com Deus, em primeiro lugar, e somente em segundo lugar, numa aliança bilateral entre homem e mulher. Primeiro Deus, depois o homem e a mulher. E agora, o terceiro tópico, como fala aqui em cima, casamento misto, né? Ó, julgo desiguais prejudicam a consensualidade conjugal. Então, falando um pouquinho do julgo desigual, o que vem a ser esse julgo desigual? Os julgos desiguais podem ser de diferença de idade, de diferença cultural, de diferença de salário, de diferença social e de diferença religiosa. Olha quanta coisa o julgo desigual pode, né, ser constado como julgo desigual. Para mim, julgo desigual, quando se falava, a gente só pensa no quê? Né? Na religião. Na religião. Né? Existem outras coisas que são também julgos desiguais, que às vezes a gente não se atenta e que realmente prejudicam, se você, né, for pensar direitinho, né, num casamento. Por exemplo, essa diferença de idade. Né? Uma pessoa tem 70 anos, vai casar com uma de 25. Vai ser prejudicial ou não vai ser? Tanto para um quanto para outro. Né? Um vai estar cheio de gás, e o outro já vai estar... Né? Então, essa diferença não vai ser boa para o casamento. Aí vem a diferença cultural. Você pega um camarada que é catedrático em Harvard, né? Tem lá o seu pós-doutorado, vai casar aqui com uma pessoa de uma comunidade, por exemplo, que não sabe falar direito. Ou que não tem o terceiro ano do segundo grau, não tem o primário, né? Então, vai haver um choque, digamos assim. A pessoa vai ficar com vergonha de apresentar a esposa ou o marido, o cara falando nós vai, nós foi, nós ia, né? Então, no casamento tem que haver esse equilíbrio cultural. Diferença de salário, né? Para alguns isso incomoda. Eu falo para minha esposa, eu estou torcendo para você ganhar bem, que eu quero gastar muito o seu dinheiro. Vai entrar em julgo desigual, já casado. Entendeu? Então, assim, há muita briga com essa relação, né? Às vezes a mulher ganha mais que o homem, né? E ela quer mandar no casamento porque ela é quem manda nas contas, né? Então, há esse julgo desigual, há esse desentendimento no casamento. A mesma coisa é a diferença social. Né? Você casa com mulher da roça, por exemplo, né? E o cara é estudado, né? É um médico, uma pessoa, um advogado, de repente a pessoa é aquela pessoa da roça que você conheceu, mas aí você vai, como eu falei, né? Às vezes ficar com vergonha de apresentar para os amigos. A pessoa só sabe comer de colher, porque não, entendeu? Eu já vi casos assim, o namorado ficar com vergonha da menina porque ela só que sabia comer de colher e achava que se ela comesse de outra forma, ela estaria, digamos assim, negando as suas origens, né? Então, assim, na hora de casar, você tem que pensar tudo isso. Né? Alguém quer falar? Estou aproveitando aqui para... O mundo, duas coisas. O mundo romantiza isso, né? Tem uma música do Legião Urbana chamado Eduardo e Mônica, acho que todo mundo conhece, né? Romantiza exatamente isso. Ele fala exatamente desses dois mundos em que cada um vive e que o mundo coloca isso como uma coisa romântica. Não, encaixa. Irmãos, na verdade, né? E não estou desdizendo o que está escrito aí, se a gente vê Terra de Sombras, não sei se vocês já assistiram, que conta a história de C.S. Lewis, o casamento dele. E C.S. Lewis é exatamente esse cara catedrático, né? E a mulher com quem ele casa, sensacional o filme. Não vou falando, dar um spoiler aqui do filme, né? Mas eu recomendo, o pastor Renato já falou sobre Terra de Sombras, se não me engano. Terra de Sombras. Terra de Sombra, tem na Netflix? É isso? Tem. Então, eu vi, maravilhoso. Muito bom. Oba, vou ver.
Já está anotado, Terras feriadão Novas amanhã. fala do C.S. Lewis, e C.S. Lewis é esse cara. Só que C.S. Lewis tem ali nessa relação, você vê claramente a ação do Espírito Santo, porque ele fala justamente da conversão dele. O Espírito Santo quebrantando ele, né, colocando ele no lugar dele. Humanamente falando, ele se rebaixa. Humanamente falando, ele se rebaixa. Né? Mas por causa do amor que ele tem com a mulher, ele está ali e curte aqueles poucos momentos. Não vou dar o spoiler do filme, senão eu vou terminar falando. Né? Mas é uma relação, né, que a gente podia... o Will está falando que talvez não tenha na Netflix. Eu não tenho certeza, tá, Rosângela, se tem na Netflix. Eu vi no YouTube. Eu também vi no YouTube. Vi no YouTube. No YouTube Netflix, é fácil, eu não você vi. já bota com tradução. No YouTube tem, tá, Rosângela? Tem vários outros filmes, inclusive. Vale a pena assistir. Mas eu estou falando do Jugo Desigual justamente por causa disso. Porque, na verdade, a gente tende a romantizar, né, irmão? O reverendo J.R. Vargas já falou que uma pessoa apaixonada é uma pessoa perigosa. Porque ela para de raciocinar, ela não vê nada. Ela só vê todo mundo, tudo azul, tudo beleza, vai dar tudo certo, vai ser sucesso. Nem sempre é. Né? Existem casos que Deus, é verdade, o Guilherme falou, Deus usa de sua misericórdia, né, e transforma o mal em bem. Né? Mas isso não nos dá o alvará de sair fazendo mal todo dia, esperando que Deus transforme tudo em bem. Né? Principalmente nessa parte. E eu deixei por último aqui a diferença religiosa, né, justamente para a gente estar lendo esse slidezinho aqui. Vamos lá, próximo aí. Elisete, em Israel. É o jugo desigual com a diferença religiosa. Diferença religiosa. Em Israel, a questão não era tanto de religião, mas de raça. Um judeu estava impedido de casar-se com uma gentia. Também uma judia não podia convolar núpcias com um estrangeiro. Como o governo era teocrático, tal impedimento significava: um circunciso não pode ter comunhão com um incircunciso, nem por meio de sua filha, mediante casamento. Uma judia podia casar-se com um circunciso, mesmo que não fosse fiel à religião de seu estado, o judaísmo. Eu acho que isso prevalece até hoje, né, irmãos? Até hoje. O povo de Israel só casa entre eles, né? Entre eles. E até para conversar com quem é estrangeiro, meu irmão, eles te olham assim realmente como uma classe inferior, né? Então, assim, eu vou até pular esse próximo aqui, que fala sobre casamento misto, né? Que é uma coisa falando que o casamento misto realizado dentro do próprio cristianismo, que é entre os irmãos das igrejas, né? Então, chama de misto de terceiro grau o consórcio matrimonial entre presbiterianos e batistas, luteranos, pentecostais e neopentecostais. Consideram misto de segundo grau os efetivados entre presbiterianos e romanos, adventistas do sétimo dia, testemunho de Jeová, mormons que estão do Brasil e outros do mesmo nível. Entendemos ser casamento misto de primeiro grau, foi efetivado entre presbiterianos e espíritas, muçulmanos, budistas, confucionistas e semelhantes. Estes últimos são terrivelmente mistos, pois redunda em negação da crença reformada e apostasia da fé cristã. Então, tem casamento misto que a gente realmente não pode, né, nem pensar. E aqui, fechando, então, o casamento misto, por que o casamento misto não deve ser, né, entre nós efetivado? Alguém quer ler? Rosângela. Eu tenho que entender como é que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Estão me ouvindo? Tá. Casamento misto. Nos casamentos mistos, a manutenção do credo original fica muito difícil, se não impossível em numerosos casos. A educação espiritual dos filhos torna-se altamente prejudicada. Quando a família se divide religiosamente, os filhos perdem o rumo religioso e o próprio conceito de Deus, da Igreja e das Escrituras Sagradas. O jugo conjugal tipicamente desigual é, na concepção vulgar, o religioso, especialmente entre cristãos e ateus ou não cristãos. É isso. Por que nós não devemos casar com
pessoas que não servem da mesma religião que a nossa. É porque essa questão dos filhos, a família vai ficar dividida, né? E, como diz aí o texto, o próprio conceito de Deus e da igreja nas escrituras sagradas vão perder o rumo, né? Então, a gente tem que pensar muito antes de casar e, de preferência, case com um crente, né? Se não tiver a mesma denominação, tudo bem, você buscar em outra, mas antes de casar você já tem que, olha, nós vamos ser batistas, então vamos para lá. Vamos ser presbiterianos, então vem para cá, né? Então, que haja essa união entre o casal para que a família não vá metade para a Guerra Batista, metade para a Guerra Presbiteriana, metade para a Assembleia, metade para... Né? Porque aí fica difícil a convivência, certo? É aqui Oi. Eu assim, vou repassar uma informação do Will. Era bom a gente acelerar e terminar para não ficar cortado, porque eu acho que é a última. Então, vou pular para o final. A questão aqui, eu posso falar agora, Hamilton, que é o seguinte, já está no avançado a hora. Eu sei que nós hoje tivemos um problema técnico bem desagradável, a aula começou bem mais avançada, mas só porque realmente já são 10h20, né? Então, vamos fazer a conclusão, e aí Vou terminar, então, irmãos, falando do casamento consanguíneos, que são proibidos, e o último aqui são os casamentos, as uniões incestuosas, né? Que a Bíblia proíbe, tá bom? Então, fala aqui, casamentos consanguíneos são aqui entre as pessoas de graus de consanguinidade ou afinidade proibidos pela palavra de Deus, né? Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas, né? E o consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. É o caso, né, de pai com filha, filha com pai, mãe com filho, né, tios com sobrinhos, né, tudo isso é proibido, inclusive, nas leis brasileiras, né? Não pode haver casamento com pessoas consanguíneas, porque o resultado lá na frente, ó, as consequências podem ser indesejáveis, né? A questão da consanguinidade incestuosa quando o parente é muito próximo. Vamos falar sobre o incesto, né? Quando o pai estupra a filha, né, e acaba engravidando, o irmão estupra a irmã, né, acaba acontecendo, né? Mas isso, perante a palavra de Deus, não pode ser feito. Os casamentos consanguíneos, você pegar Levítico 20, 19 a 21, Deus proíbe a união de tios com sobrinhos, de irmãos com irmãs, né? E de pais com filhos, óbvio, né? Então, são proibidos por Deus e também são proibidos pelas leis do nosso país, tá bom? Primos também, irmão? Primos não, também? Primos está fora. Tios e sobrinhos não podem. Os primos são considerados de 4º grau, até o 3º grau não pode. Primos já são outros 500, já podem, tá bom? Mas é bom fazer um exame antes, quem for casar primo com primo, para ver se não há aquela problemática nos filhos, né? Que pode haver um gene, você ter o mesmo gene do primo e os filhos saírem abobalhados, com problemas de cabeça, né? E esquizofrênicos, etc. e tais, tá bom? Então, assim, aí as uniões incestuosas, né? Quando acontecem entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, né? Segundo as Escrituras, é incesto, que é pecado intolerável no meio do povo de Deus. Lá em Coríntios 1, fala do rapaz que possuía a própria madrasta, no caso, né? Que era a mulher do seu pai. Paulo comenta isso, que na igreja lá de Corinto tinha um caso desse, que ele estava, então, abismado com a igreja que não tinha ainda tirado esse camarada para fora. Então, a igreja não pode admitir entre seus membros o incesto e o atentado violento ao pudor. Então, é isso, irmãos. Vamos encerrando aqui, porque o nosso tempo realmente... avancei bastante, porque nós começamos um pouco tarde, e muita coisa para falar. Não, então, a gente começou bem mais tarde. Eu até peço desculpas a você, Guilherme, por esse inconveniente. A gente vai estudar um meio disso não se repetir nas próximas vezes. E peço desculpa a todo mundo, não somente ao Guilherme, mas a todos, porque é realmente bem desagradável ter que ficar saindo e entrando, né, da que a gente tinha um outro canal para entrar, mas o outro canal deu zebra, a gente
teve que voltar para a sala do Will para poder, então, a aula continuar. Tá bom? Então, houve esse contratempo, né? Mas, graças a Deus, deu para a gente falar bastante coisa. Acho que a gente Espero pode encerrar com uma oração, quem é que o Ranilton vai designar para fazer a oração? Eu vou pedir a Fátima para orar, mas antes agradecer novamente, não só ao Guilherme, aos irmãos e às irmãs que participaram da aula até agora, né? Graças a Deus, deu para a gente pegar bastante coisa, né? Assim, foi muito proveitosa e produtiva, embora tecnicamente a gente não tivesse uma continuidade, mas assim, eu acho que quando você sintetizar para o YouTube vai ficar legal, né? Eles não vão ter os atropelos que a gente teve. Eu vou fazer uma edição certinho, vai ficar tudo no mesmo arquivo. Mesmo assim, né, foi muito bom, né? O Guilherme conseguiu aqui, da próxima vez que acontecer isso, chama o Guilherme de novo. Porque a turma tem que ser a mesma, Rosângela, Neila, até a Maia. Até a Maia ajudou. Mas aí a gente vai agradecer a Deus, a Fátima vai orar, e agradecendo novamente aos irmãos e às irmãs pela participação. Deus os abençoe. Fátima, por favor. Mas, irmão, eu não participo, porque hoje eu estaria dando aula. Eu sei, porque hoje é curso facultativo. A gente sabe. Você é sempre bem-vindo aqui, e a gente sabe que você sempre vê depois também. Graças a Deus. Amém. Valeu. Fátima. Querido Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer por esse dia, te agradecer por essa classe, pelas informações que o Guilherme trouxe para nós, agradecer porque o Senhor reuniu aqui aqueles que precisavam estar e que pedimos a Deus que esse vídeo vá para outras pessoas que precisam desse esclarecimento. Sabemos que são muitas pessoas que precisam, Deus, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um que assistir, Senhor. Que o Senhor possa estar falando também aos nossos corações nessa noite, nos dando orientação, nos guardando, Pai, e abençoando. Abençoa cada um desse grupo, Senhor, o Will, os nossos professores, ó Deus, o Denilson hoje não pôde estar aqui, Senhor, a Ju, e Deus, que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um, abençoando, que eles possam participar nas próximas, possam assistir o que foi gravado. E te agradecemos, ó Deus, mesmo com todas as dificuldades, podemos estar aqui, podemos ouvir um pouco mais da tua palavra e do teu ensinamento. Abençoa cada casa, cada lar, cada um que está assistindo, e cada um que se dispôs a estar aqui contigo, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, a vida da Maia, seus pais, Senhor, sua vovó que está aqui com a gente. Ó Deus, amém. Muito obrigada, Senhor. Amém. Abençoa cada um, aqueles que estão também passando por um momento difícil agora de saúde, Senhor, que o Senhor possa tocá-los e curá-los. Amém. E com a tua graça, Pai, tirá-los da situação, Senhor. Tudo isso nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.